Quem chega para nossa conversa agora é o desembargador Roberval Bellinati, ele que é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, gentilmente atendeu o nosso convite, está conosco aqui para fazer um balanço de como foram essas eleições aqui no DF. Presidente, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariana. Bom dia, Diego Amorim. É uma satisfação muito grande participar aí do seu programa para passar as informações de utilidade da nossa população, principalmente nesse momento de eleições. Desembargador, bom dia. Eu confesso ao senhor que nas participações que o senhor teve com a gente aqui ao longo da campanha, o senhor falava em eleições limpas, seguras, e eu ficava aqui torcendo, desembargador, porque no final o senhor falava, se Deus quiser, e eu dizia, amém. Se Deus quiser, amém. Mas a gente chega a esse primeiro dia útil pós-eleições com, de fato, uma situação, digamos assim, bem melhor do que os prognósticos que poderiam ser feitos. A que o senhor atribui a gente ter tido uma eleição de fato limpa e segura aqui em Brasília, desembargador? Quase 1.900.000 eleitores votaram. A abstenção é 17%, baixíssima. Nós já tivemos eleições em que a abstenção chegou a 20%. Tivemos 3% de votos nulos em branco. A população ouviu a mensagem da Justiça Eleitoral. Passamos alguns dias conclamando os eleitores a votarem, a exercerem esse direito constitucional, aproveitarem a oportunidade para a escolha democrática de nossos representantes. Então, quem escolhe bem, se o eleitor vota bem, ele vai ter um governo bom, se ele escolhe os bons políticos. Se o eleitor escolhe mal, ele vai ter um mau governo, possivelmente. Então, o apelo da Justiça foi nesse sentido, para que os melhores políticos do Distrito Federal fossem escolhidos, porque a voz das urnas é a voz do povo. A voz do povo é a voz de Deus. Eu falei muito sobre isso durante a campanha eleitoral. E fiquei muito feliz quando eu vi que 17% apenas deixaram de votar, ou seja, quase 1.900.000 brasileiros compareceram a 6.748 urnas eleitorais. Tivemos um apoio maravilhoso das forças de segurança pública do Distrito Federal. Agradeço publicamente o empenho maravilhoso também do Dr. Júlio Danilo, que é o secretário de Segurança Pública, que trabalhou 24 horas por dia para colocar quase 12.000 policiais em todos os 610 locais de votação do Distrito Federal. Não tivemos nenhuma ocorrência grave, nada. 5 pessoas foram presas pela Polícia Federal, mas problemas pequenos. Nós tivemos 2 casos de eleitores que não obedeceram à ordem dos mesários e tentaram filmar, ou quiseram filmar a urna eletrônica, o momento do voto. Isso era proibido. Todos os eleitores sabiam que não podiam levar um celular para a cabine eleitoral, mas 2 pessoas desobedeceram e os mesários foram obrigados a chamar a polícia. E essas pessoas foram presas, foram levadas à superintendência da Polícia Federal. Tivemos um outro caso de uma briga. Um diretor de um colégio brigou com um fiscal de partido, mas um fato isolado que não comprometeu absolutamente o pleito eleitoral. Tivemos também uma prisão de um rapaz que estava fazendo propaganda boca de urna. Ele sabia que era proibido. Todos os candidatos sabiam que não podia fazer boca de urna. E em um dos colégios, uma pessoa que tentou ou estava fazendo a boca de urna, distribuindo santinho, pedindo voto, foi alertado, não obedeceu e acabou sendo preso por isso e agora vai responder a processo na Justiça Eleitoral. Nós tivemos outras 11 prisões aqui no Distrito Federal na data de ontem, mas sem qualquer vinculação com o processo eleitoral. Problemas com Maria da Penha, brigas, problemas de par, mas não tinha nada a ver esse problema com a eleição.
De modo que a nossa eleição foi realizada em clima de festa, em clima de paz absoluta. Foi uma eleição segura, a população está satisfeita, tanto que reelegeu no primeiro turno o governador Ibanez Rocha, está de parabéns pela sua brilhante vitória, e também os demais candidatos que participaram deste momento, apresentando as suas propostas de trabalho. Mas, Diego, eu gostaria de fazer um alerta no seu programa. Por favor, o Tribunal Regional Eleitoral recebeu algumas reclamações de cabos eleitorais que trabalharam no período eleitoral e não receberam o pagamento dos candidatos. Nós tivemos quase 900 candidatos aqui no DF. Então recebemos aqui algumas reclamações e eu quero esclarecer que os candidatos têm a obrigação de pagar esses cabos eleitorais que foram contratados. Isso pode dar problema na prestação de contas. Agora, a questão não vai ser resolvida, a questão do pagamento pela Justiça Eleitoral. Isso é um problema de Justiça do Trabalho. Então, o cabo eleitoral que não recebeu deve procurar a Justiça do Trabalho, deve contratar um advogado para reclamar o seu direito. Então, isso é uma vergonha até. Muitos candidatos não pagaram os cabos eleitorais, eles estão reclamando aqui no Tribunal Regional Eleitoral. E um detalhe, os candidatos aqui no DF receberam 190 milhões de reais do fundo partidário para gastarem na campanha recursos públicos e também recursos privados. Então não justifica deixar de pagar o pessoal que trabalhou no pleito eleitoral. Então eu faço um apelo a esses candidatos para que resolvam essa pendência. Agora, presidente, a gente teve aí das mais de 6.700 urnas, né, que foram disponibilizadas para a população, apenas 42 que apresentaram algum tipo de problema e tiveram de ser trocadas. Durante o dia, o próprio tribunal informou que isso não traria, melhor dizendo, qualquer tipo de prejuízo para a apuração e, de fato, a gente teve uma apuração rápida dentro do que era esperado, inclusive por vocês do TRE, não é isso? Sim. 42 urnas quebraram, num universo de 6.748 urnas. Isso é normal? É claro que é normal. Problema técnico, a urna eletrônica é um computador. Então, o problema com bateria, mas isso não causou nenhum prejuízo nas eleições, porque essas urnas foram imediatamente substituídas. Nós tínhamos 700 urnas de contingente, ou seja, de reserva. Houve problema? Imediatamente a Justiça Eleitoral substituiu, não causou atraso, nada disso. Ele foi regularizado imediatamente, estava dentro da previsão da própria Justiça Eleitoral. Eu quero fazer um alerta também, Diego e Ariane, aos candidatos que perderam a eleição. E também, evidentemente, aos que ganharam. Os candidatos têm até o dia 1º de novembro. Os candidatos têm até o dia 1º de novembro para apresentarem a sua prestação de contas. Então, tem muito candidato que acha que perdeu a eleição, acabou, né? Não precisa mais prestar contas. Quem não prestar contas, olha a consequência, vai ficar inelegível para a próxima eleição. Outro problema, quem não prestar contas vai ser condenado pela Justiça Eleitoral a devolver o dinheiro que recebeu, dinheiro público e até o dinheiro privado. Recebeu uma verba gigantesca lá para a campanha, a Justiça vai condenar esse candidato que não prestou conta a devolver todo esse dinheiro. E ainda poderá ser processado, ser executado ou cobrado pela própria Justiça Eleitoral. Então é importante que os candidatos não deixem de prestar contas. Ótimo. E uma orientação, uma recomendação. Contratem um profissional competente para prestar contas. Contratem um advogado ou um contador ou uma pessoa experiente e não percam o prazo até o dia 1º de novembro. Desembargador,
Pois não. Desculpa te interromper. A gente está com o nosso horário já estourado, mas eu queria fazer uma última pergunta, pedir para o senhor ser um pouco mais objetivo nessa última, por gentileza. O nosso eleitorado também de Brasília sofreu um pouquinho com as filas longas. Isso aconteceu no Brasil todo, sobretudo ali no horário que eu considero de pico, o senhor pode me corrigir, mas ali perto da hora do almoço, entre 10 e meio-dia. Essas filas que foram observadas também está dentro de uma avaliação de algo normal e dentro do esperado, ou teve alguma dificuldade com biometria ou alguma outra coisa que possa justificar essas filas, desembargador? Nós tivemos algumas dificuldades. Por exemplo, alguns mesários que não estavam muito bem treinados foram mais lentos na colheita dos votos. Tá. Outra dificuldade, cada urna eletrônica recebeu, em média, 400 eleitores. Então, das 6.748 urnas, a Justiça Eleitoral distribuiu uma média de 400 eleitores para cada urna. Por exemplo, eu fui votar no Colégio La Salle, na seção 117. Quando eu cheguei lá, 3 horas da tarde, para votar, não tinha ninguém na fila, zero. Olha aí. Na seção do lado tinha umas 10 pessoas. Mas por quê? Lá 10, se na minha seção tinham 400 eleitores, do lado também 400 eleitores. Também coincidência de pessoas que estavam resolvendo votar no mesmo horário. Mas nós levantamos um problema, é que em algumas urnas concentravam mais pessoas idosas, pessoas com deficiência. Então nós vamos fazer um estudo agora para a próxima eleição para distribuir melhor nas urnas pessoas deficientes, pessoas idosas, ótimo. para não concentrar muito em apenas uma urna, para evitar a fila, porque a pessoa idosa demora mais para votar, a pessoa com deficiência também demora mais. Então nós vamos fazer esse estudo e vamos tentar corrigir essa falha na próxima eleição. Maravilha. 8 horas e 51 minutos. Desembargador Roberval Bellinati, muito obrigado pela sua atenção de sempre. E a gente volta a se falar até o segundo turno aqui no nosso programa Nova Manhã Brasília. Uma boa semana para o senhor. A propaganda eleitoral está começando hoje para os candidatos à presidência e eu repito a mensagem da Justiça Eleitoral. Vamos votar, vamos escolher bem. Um abraço, Diego. Um abraço, Ariana. Muito obrigada, presidente. Bom trabalho aí para o senhor.